Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós, de nossa vez, nós convidamos vocês que nos ouvem, que estão neste momento, junto conosco. Então, como disse o Mestre amado um dia, onde quer que encontrem-se 2 ou mais reunidos em meu nome, juntos estarei. E certamente Jesus estará representado pelos nossos amigos e benfeitores neste momento. Vamos nós pensarmos nele, procurando senti-lo, sentir a presença do Mestre amado. Perceberemos nossas almas mais calmas, mais quietas, nosso coração mais tranquilo. E a partir de então, começamos por agradecer. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que somos. Obrigado por este momento maravilhoso que podemos estar aqui, conversando, dialogando sobre as tuas leis que nos foram transmitidas pelo Mestre amado. Permita que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos proporcionando os passes que necessitamos, fluidificando as águas que estão dispostas para esse fim, e que nestas águas estejam os fluidos que necessitamos. Permita que também possam nos serem aliviadas as dores das nossas almas, que tenhamos as forças para os enfrentamentos que necessitamos, para a nossa felicidade. Permita também o alívio às dores do nosso corpo, se já tivermos, no teu ponto de vista, alcançado então a possibilidade desse auxílio. Obrigado, Deus, que assim seja. Acalma o nosso coração. Eu lembrei agora do irmão Guinter. Acalma meus passos, Senhor. É o que nós precisamos, acalmar os nossos passos. Grande abraço nele, abraço na família, enfim. Porque o tema de hoje parece um tema assim, meio raivoso, né? Mas não é assim, viu? Nós vamos ver, o tema não é assim, é só o título. Guardai-vos dos cães. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Emmanuel nos explica o que Paulo de Tarso quis dizer. Somos imensas caravanas de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente, somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso,
que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós, outros, a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Vai essa grande lição, guardai-vos dos cães. Irmão Jussi, que controla o Evangelho sobre este assunto. Pois bem, Antônio. Aqui talvez nós já encontramos uma grande dificuldade existencial. Porque eu creio que o guardai-vos dos cães nos convoca ao exercício do amor. Pagar o mal com o bem. Nós poderíamos trabalhar com a missão dos espíritas ou dos cristãos, sabedores de que todas essas características que estão aqui elencadas guardam a necessidade da misericórdia. Nós poderíamos trabalhar com o capítulo 11, o amar ao próximo como a si mesmo, a caridade com os criminosos. Enfim, o Evangelho abre um bom espaço de reflexão para nós trabalhar esses temas e nós podemos utilizá-los todos. Fica E no teu critério, o que tu usaria mais? Pois é, Antônio, se tu olhar a missão dos espíritas, a missão dos cristãos, tu verás lá que Erasto nos convoca a trabalhar como eleitos de Deus, né? Como eleitos de Deus, né? Ele nos diz que é chegado a hora de nós sacrificar os nossos hábitos e as nossas futilidades para que possamos efetivamente cuidar daquilo que importa no momento que nós vivemos. O capítulo 12, e eu acho que é um bom caminho, ele fala do amor que nós temos que ter com os criminosos. Sim, senhor. Quem seriam, então, em cima disso tudo que está colocando aí, esse amor dos criminosos, é quase um choque, né? Mas quem seriam os eleitos de Deus? Quem serão os eleitos de Deus que o Erasto fala? Ah, pois bem, quem serão os eleitos de Deus? Aqueles a quem muito foi dado. Pois é. Continua então, na mais, parábola, né? Mais será cobrado. Pois bem. Tu concordas com a colocação do irmão Juscino no seu sentido sim, literal? E eu concordo com tudo que ele falou, porque a gente vai divagando pelo Evangelho, Antônio, sem encontrar apenas num capítulo o ensinamento conteúdo de Emmanuel. É necessário a gente perambular pelo banquete, pelos ensinamentos de Jesus. Porque eles acabam com a reputação alheia, são criminosos, eles estimam a maledicência, eles exercitam a crueldade, e o que nós temos que fazer? Pois é, mas... A pergunta agora é de seleção. Mas eu começaria diferente. Eu começaria assim, um olhar para mim, para nós, para você que nos ouve e nos assiste. Por vezes nós não agimos como cães, como essas feras descritas por Paulo, que por vezes selvagens, impulsivos e ferozes,
quando exercitamos a crueldade, a maledicência? Ou será que nós somos anjos? Aí que está. Muito interessante a tua entrada aqui agora. Eu quis fazer uma pergunta realmente pergunta assim, para pegar no contrapé, e não peguei no contrapé. Correta colocação, na minha opinião, do Dilson nesse sentido. Nós somos assim às vezes, não estão dizendo aqui para os outros. Essa leitura aqui não serve para os outros, para apontar o dedo para os outros. Serve para cada um de nós que num momento ou outro faz isso aqui. Isso defendendo a sua verdade. Na defesa daquilo que ele acha que é verdade, ele acaba com a dignidade do seu próximo. E vezes usa Deus, usa a espiritualidade, usa os ensinamentos então, os maravilhosos. cães ferozes, esses cães que às vezes nós nos tornamos, esses cães ferozes somos nós, muitas vezes. Não é quem é o cão selvagem? Quem é aquele que atassalha a dignidade do outro? Quem é que exercita a crueldade no dia a dia? Será que é só o outro? Eu não fiz isso nunca no trânsito, em qualquer outro lugar? Será que eu nunca fiz isso? Em casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, enfim. Mas a convocação, Antônio, então, continuando com a tua provocação, a convocação de Emmanuel é para a imensa caravana de seres na estrada evolutiva que se movimentam sob o olhar do Divino Pastor. Então, é imensa, então, não é pouca, né? Vai ter que ter, né? Terá, existe uma imensa caravana que se movimenta sob o olhar do Divino Pastor, que se esforça para ser homem e mulher de bem. E é para esses que eu acredito que Paulo tenha feito o aconselhamento para se guardar, né, daqueles que sistematicamente estão voltados para as práticas maledicentes. O legal de tudo, né, é de que nós estamos sob o comando divino. Deus, ele sempre esteve no comando de tudo. E nós estamos magnetizados nessa esteira. Eu acredito que o nosso momento é um momento que, eu usar uma palavra na ausência de outra melhor, a gente vive uma espécie de perturbação. A gente deseja o bem, a gente quer o bem, acaba exigindo que o outro faça o bem e acaba se excusando a si mesmo de fazer a mesma coisa, de fazer o bem. Então, não renuncia aos seus egos, acaba errando nesse sentido. A gente deseja estar nessa imensa caravana e por vezes a gente está. E daí, nesse contexto, a gente passa a ter uma mente contraditória naquele momento. A gente, por vezes, né, nós queremos, desejamos e até estamos nesta caravana imensa de desejosos em seguir Jesus, em seguir os seus ensinamentos, de sermos bons, e nós somos bons. Por vezes nós somos muito bons, Jussi, Antônio, aos ouvintes, né? Mas por vezes a gente calunia, por vezes a gente se torna esta fera. Mas mesmo assim, Dilson, não está aqui sendo, assim, ó, aqui há necessidade da escolha de um lado. Há necessidade da escolha de um lado. Então eu tenho que escolher um lado. Né? Então, assim, ó, embora nós ainda estejamos na condição de imperfeitos, o meu lado é de seguidor do pastor divino. Então nós temos que ter um desejo. Então eu tenho que olhar para aqueles adversários sistemáticos do bem que eu não sou, eu tenho que olhar com misericórdia. Ou não quero ser. Eu não sou, Deus, eu não sou. Eu falseio volta e meia pela minha imperfeição, mas eu não sou um sistemático adversário do bem. Eu não sou. E é verdade, a gente não é sistematicamente adversários do bem. Né? Mas por vezes a gente erra. Então, na condição de aprendiz, de seguidor do pastor divino, viu que eu provoquei aí? Eu me coloco na condição de potencialmente capaz de entender e seguir Jesus. E aqui no guardai-vos dos cães, Jesus nos ensina a dar outra face, a amar os criminosos,
a compreender as avarezas, Isso. as torpezas, as maldades. Porque o que Jesus veio nos ensinar? A não combater o mal com o mal. Isso. Combater o mal com o bem. Eu sou do bem. Eu desejo Eu e me quero posicionei. e me esforço em ser do bem. E luto para permanecer no bem. A lição está dada. Esperava, né? A lição está dada para cada um de nós fazer as suas escolhas. Sabemos que isso é muito difícil, escolher esse caminho reto e seguir nele sempre, sem desvios. Eu sei, acho que todo mundo sabe. Mas é uma escolha que eu tenho que fazer e tenho que treinar. Ai, que de novo, estou falando aqui. Aquele muito. erro que eu fiz ontem, não devo fazer hoje, e assim por diante. Vou errar ainda, vou cair, mas não vou ficar lá deitado, aguardando não sei o quê. Vou levantar e prosseguir na jornada crística, mas jornada crística do Cristo primitivo, do Cristo amor. Esse Cristo tem que voltar para nós, aquele Cristo lá de trás, bem lá do primitivismo do cristão, esse Cristo do amor verdade, do amor verdadeiro, do dar a outra face, do amor geral, esse sim, esse não podemos nunca perder essa linha. É que as pessoas às vezes confundem o outro Cristo, o Cristo lá que veio açoitar, que veio queimar. A pessoa confunde, esse Cristo não existiu, os homens inventaram ele. A mensagem, ela é maravilhosa e todas elas, essas mensagens que Emmanuel nos traz, como elas nos tocam quando a gente deseja se aprofundar e como mexe com as nossas feridas, né? É como se tocasse nela e desse uma apertadinha e a gente se percebe enredado nesse emaranhado que essa existência nos proporciona. E como Deus, Ele é paciencioso, como Ele é divino mesmo, é realmente divino, porque Ele é paciente conosco, Ele é bom demais, Ele nos permite o nosso tempo. E hoje, olhando para e lendo, ouvindo o Antônio trazer essa mensagem, fazer a leitura, aqui dita por Paulo, por vezes, meu Deus, somos essas feras ainda. Gente, vocês percebem o quanto este programa mexe com a gente? Vocês percebem que este programa nós não treinamos ele antes. Não ensaiamos. Viram o que aconteceu aqui agora, nós não ensaiamos nada. Então, esse é o objetivo do ensinamento da Boa Nova. É o despertamento. Porque na medida em que eu tenho que me posicionar, o Dilson tem que se posicionar, o Antônio tem que se posicionar, e nós sabemos das nossas imperfeições, viu como a gente claudica, a gente troteia, mas nós somos sim homens de bem. Nós somos imperfeitos, mas somos homens de bem. Então nós já podemos dizer que estamos como aprendizes da seara de Jesus. E como aprendizes da seara de Jesus, eu tenho que praticar o que ele ensinou, o que ele ensina. E no exercício sistemático da nossa evolução, nos cabe melhorar intimamente e combater o mal. O mal tem que ser combatido dentro e fora, primeiro dentro e depois fora. E o mal fora a gente combate com amor, com compreensão, com perdão, com misericórdia, com indulgência, que é o ensinamento do Cristo. Bateu a água no nosso calcanhar, né? Ainda bem que só no calcanhar, não. Buscar essa lição é uma das mais difíceis que nós encontramos, que eu encontrei pelo menos aqui, porque ela é carregada e Emmanuel na explicação ele não dá uma colher de chá.
Ele não dá uma colher de chá, ele deixa assim para que nós analisemos a lição, cada um a seu modo, a seu jeito. E cada um faz a sua análise a seu jeito. E o nosso ouvinte, aquele que nos vê também, vai fazer a sua própria interpretação. Mas o mais importante de tudo, aquilo que foi falado há pouco, é que Jesus está no meio e ele comanda. E Jesus não é guerra. Jesus não é guerra. Olha só, lembra que você pediu, né, para que o Junci ele escolhesse um tema, né, no Evangelho, e o Evangelho estava aberto aqui na minha frente. Eu te digo mais um que o Junci não falou, né, que está ali no capítulo 8, o título é Bem-aventurados os puros de coração, mas é aquela passagem que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o ensinamento desta passagem evangélica, ele remonta àquele momento que os apóstolos e discípulos repreendem uma criança que se aproxima, e aí Jesus, não, deixa que ela se aproxime, deixa que venha a mim, porque o reino de Deus é para todos os homens que tiver o coração que se assemelha desses pequenos. Ou seja, uma criança não se assemelha a um cão desses aqui. Não. Aí, esse é o detalhe. Então, veja que nós temos muitos ensinamentos de Jesus que podemos trazer para cá, e o dos pequenos é maravilhoso também. Eu vou pegar aqui, me permita que eu pegue esse evangelho aqui e abra. Está aí. Abra aqui e mostre essa capa para as pessoas aqui, para que este aqui sim deve ser a nossa arma da cabeceira, para que possamos ter a qualquer momento, abrir e lê-lo. Não tem uma lição aqui que seja para o mal. Evangelho. Os evangelhos estão só para o bem. Vejam só, aqui tem tudo o que nós precisamos para que possamos usar o nosso dia e não ser um cão selvagem, e sermos realmente homens de bem, aqui nesse evangelho. E se a gente for este homem de bem que nós estávamos falando, reunindo todos esses ensinamentos, realmente essa imensa caravana na estrada evolutiva fará resultado. E vai crescer cada vez mais. Com certeza. Nós temos que pegar esses ensinamentos, refletir sobre eles, o que eu posso fazer, o que eu tenho que me melhorar aqui para ser um homem de bem, com vistas à vida futura. E daí sim, essa imensa caravana vai fazer eco neste planeta, e esse planeta se tornará muito melhor, com muita rapidez. Junci, para considerações finais e a prece. Então, meus amigos, resumindo o nosso trabalho de hoje, Paulo não falava dos cães animais, os cães domésticos, os nossos animaizinhos. Se referia à crueldade e à ferocidade humana comparada aos cães. Então, uma vez que nós não nos coloquemos mais nesta condição de ferozes, de animais, adversários sistemáticos do bem, que a gente possa exercitar os ensinamentos de Jesus. Amar, compreender, tolerar, perdoar. Que nós possamos dar a outra face, mas não combater o mal com o mal. Que a gente possa trazer à terra, no momento atual, a sua verdadeira condição, muito próxima de uma nova era em que a paz irá reinar em todos os nossos corações. E pensando desta forma, que possamos neste encerramento sermos gratos ao Senhor e aos seus prepostos pelo ensinamento recebido. Que possamos ser gratos pelos estímulos que nos move diuturnamente na busca da melhoria
da nossa condição espiritual. Que possamos, naquela relação obrigatória que temos com o nosso semelhante, primeiro nos postarmos como aprendizes do Senhor e depois exercitar os seus ensinamentos no acolhimento de quem quer que seja. Amemos em abundância, perdoemos em abundância e jamais nos coloquemos como sistemáticos adversários do bem, porque estaremos perdendo a oportunidade da encarnação que nos foi ofertada. Muito obrigado, Senhor, por mais esta lição, pela vida, por esta doutrina maravilhosa. Que assim seja.